E vamos lá, pessoal, vamos voltar a comentar sobre as notícias, as novidades do mundo das lutas. Eu quero debater hoje sobre dois temas. O primeiro é sobre Charles do Bronx, que ele deu a entender que talvez ele queira enfrentar primeiro o Conor McGregor antes de fazer a luta pelo cinturão, uma coisa que dividiu opiniões. Tem um pessoal falando que ele tá desvalorizando o cinturão do UFC, que ele tá só ligando pro dinheiro. A gente já vai comentar sobre isso. E também sobre uma possível volta da Ronda Rousey. Um treinador, Eric Albarracin, sugeriu que esse pode ser o momento perfeito para Ronda Rousey voltar a competir no UFC. Mas vamos tintim por tintim. Vamos começar falando do Charles. Ele e o seu treinador concederam uma entrevista pro Super Lutas e comentaram sobre o futuro. A gente sabe que, obviamente, ele quer a revanche contra o Islam Makhachev. Ele quer o cinturão dele de volta. Mas parece que existe um plano B e, dependendo da situação, esse plano B pode virar plano A, que seria uma possível luta contra o Conor McGregor. Quem defendeu essa narrativa, esse rumo, foi o próprio Diego Lima, dizendo que o cenário ideal seria primeiro fazer a luta contra o Conor McGregor e depois disputar o cinturão contra o Islam Makhachev. E eu vi muita gente até reclamando, dizendo que o Charles só tá pensando no dinheiro, que ele tá desvalorizando o cinturão no UFC, que tá encantado com essa luta contra o Conor McGregor. Outros dizendo que não, defendendo o Charles, ele tá certo, ele tem que visar essa luta porque é uma luta muito importante. O Poirier fez a mesma coisa em 2021, etc, tal. Dividiu opiniões essas falas aí do Charles. Mas vale ressaltar que, segundo o próprio brasileiro, o cinturão continua sendo o seu foco principal, ele não tá desvalorizando nada. Vou até ler aqui o que ele falou pro Super Lutas. Com certeza, se aparecesse uma luta pra mim que não fosse pelo título, que causasse um boom gigante e que me trouxesse dinheiro, eu lutaria. Outros lutadores já fizeram isso, por que eu não posso fazer também? Mas só faria na certeza de que eu, vencendo, seria o próximo da fila pelo título, porque meu foco é me tornar campeão mais uma vez. E eu entendo essa linha de raciocínio do Charles e do Diego Lima, que é basicamente a mesma coisa que o Dustin Poirier fez lá em 2021. Pra quem não lembra do cenário, o Khabib tinha acabado de se aposentar, vagou o cinturão e o Dustin Poirier era o primeiro colocado do ranking. E aí ele tinha duas opções, ou ele disputava o cinturão vago, ou então ele fazia trilogia com Conor McGregor. Ele tinha acabado de fazer a revanche contra o McGregor em janeiro e podia fazer uma trilogia no meio do ano. Acabou que ele escolheu fazer essa terceira luta com o McGregor, enquanto isso o Charles enfrentou o Michael Chandler pelo cinturão vago, e no final do ano, depois que o Poirier venceu o McGregor pela segunda vez, ele acabou enfrentando o Charles. Acabou que foi o cenário quase perfeito pro Poirier, porque ele fez uma luta contra o McGregor em janeiro, mais uma em julho, e ainda terminou o cinturão disputando o cinturão. Só não foi perfeito porque ele perdeu pro Charles. Mas a situação hoje é bem diferente. Primeiro que o McGregor não luta mais esse ano, ele só volta em 2024, porque ele ainda não entrou na tabela de testes da USADA, aquele período prévio de 6 meses. E segundo que entrar nessa fila de espera para enfrentar o Conor McGregor pode ser uma baita cilada pro brasileiro. Olha só a situação do Michael Chandler, coitado. Tá quase um ano parado, só esperando o irlandês voltar, esperando a boa vontade dele. E com isso ele tá perdendo um tempo precioso da sua carreira, só esperando o Notorious. O problema do Chandler é que ele sabe que é o lado B da história, e que se ele pular do barco agora, que finalmente garantiu uma luta com o McGregor, vai aparecer assim, num piscar de olhos, centenas de opções para enfrentar o irlandês. O próprio Charles, inclusive, podia entrar nessa equação. Então, para não perder o lugar na fila, para não perder a maior bolsa da sua vida, o Michael Chandler vai ter que abaixar a cabeça e esperar quietinho o McGregor resolver a vida dele. Mas a gente tem que concordar em uma coisa, o Michael Chandler já tá no final da carreira, já tá com 37 anos, já foi tricampeão do Bellator, já disputou esse cinturão do Bellator 12 vezes, já disputou o cinturão do UFC, já ganhou o nocaute do ano, luta do ano, ele já fez basicamente tudo que tinha que fazer. Então, nesse final de carreira, 37 anos de idade agora, ele pode ter essa posição de parar e esperar, porque ele tem que aproveitar o momento, que é agora. Mas imagina o Charles do Bronx, com 33 anos de idade, no auge da carreira, no auge físico, técnico, ficando parado na fila, esperando a boa vontade do Conor McGregor. Seria desastroso, ia doer só de olhar. E eu sei que a luta do Conor McGregor, enfrentar o Conor McGregor é quase como um unicórnio. É uma oportunidade, assim, única na vida de um lutador. Voltem um pouquinho atrás, o Khabib decolou depois que ele venceu o Conor McGregor, o Nate Diaz só virou essa estrela que ele é hoje porque venceu o Conor McGregor. Pra quem não lembra, ele era menos conhecido do que o próprio irmão dele lá
em 2014, 2013, e todo mundo já falava do Nick Diaz e pouquíssimas pessoas falavam do Nate Diaz. Ele só explodiu de popularidade por causa dessa vitória contra o McGregor. O Poirier decolou, mas nem tanto, porque ele não é um cara muito midiático, etc. Mas eu tenho certeza que se o Charles do Bronx, nesse momento que ele tá na carreira, nessa crescente, com certeza ele ia decolar vencendo o McGregor. Mas é um momento diferente das lutas contra o Khabib, contra o Diaz e contra o Poirier. O McGregor, ele tá meio motivado, não tem nem previsão de retorno. Ele tá impedido de lutar esse ano, então não vale a pena perseguir um fantasma. Se ele tivesse ativo e houvesse uma garantia que, vencendo o McGregor, o Charles iria disputar o cinturão, com certeza seria uma excelente oportunidade pro Charles, até seria talvez o caminho mais inteligente. Mas por hora, como o McGregor continua meio que um fantasma, uma assombração que não aparece mais no UFC, é melhor continuar focando no cinturão, até porque o Islam Makhachev tá esperando lá em outubro. Sem falar que se ele vencer o Makhachev e se tornar campeão, ele pode acabar defendendo o cinturão contra o próprio McGregor. Vale lembrar que, dependendo da situação, o McGregor tá sempre a uma luta de distância de disputar o cinturão dos leves. Em relação a McGregor e Chandler, eu ainda acho que essa luta vai acontecer, mas como ela inevitavelmente só pode acontecer em 2024, eu acho que o UFC vai acabar reservando essa luta como um trunfo do UFC 300, que vai acontecer talvez em abril do ano que vem, porque cada edição centena do UFC é um marco, é sempre uma grande festa. O UFC 100 foi uma grande festa, o UFC 200 foi uma grande festa, e com certeza vai ser uma grande festa o UFC 300, talvez um dos melhores cards dos últimos anos. E agora que inevitavelmente o McGregor só volta em 2024, eu acho que o UFC vai acabar guardando ele como trunfo para essa edição centena do UFC, o UFC 300. E galera, o Eric Albarracin, treinador do Henry Cejudo, fez uma sugestão curiosa. Ele quer que Ronda Rousey volte a competir no UFC, para dar aquela reanimada no MMA feminino. E olha, não seria uma ideia muito ruim. Vez ou outra, na verdade, eu fico pensando em um possível retorno da Ronda Rousey, que não luta desde 2016. E vale lembrar que em 2014, 2015, ela era a Conor McGregor. Ela era a galinha dos ovos de ouro do UFC, passava de 1 milhão de pacotes pay-per-view, era a estrela do cinema, tal. Inclusive o Dana White na época ficava em dúvida se ele colocava a Ronda ou McGregor como evento principal e co-evento. Ela é sem dúvidas a lutadora mais popular de todos os tempos. Pode não ser a maior, embora eu acredite que ainda esteja assim no top 5, ela pode não ser a maior, mas é certamente a mais popular. E um dos principais problemas do MMA feminino hoje, na minha opinião, é a falta de estrelas, grandes personagens que movimentam. Por exemplo, não tem uma McGregor, não tem uma Sheila Sonnen, não tem uma Nathaniela Diaz. É tudo muito frio e a Ronda poderia trazer essa animosidade de volta. Bom, a Ronda ainda tem 36 anos de idade e ainda treina, não treina em alto nível, mas ainda faz uns treinos ali, porque ela compete na WWE. Então, ainda tá em forma. E como o nível de competição do peso galo feminino não é dos mais altos, não seria um desafio assim tão astronômico para ela voltar. Sinceramente, eu queria ver esse retorno da Ronda Rousey agora nesse momento, que a Amanda se aposentou e a Valentina Shevchenko acabou de perder para Alexa Grasso. E se não for o retorno da Ronda, eu queria ver uma McGregor, uma nova estrela no MMA feminino, que tá precisando demais. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.